Bom dia, como é que vocês estão na bênção de Jesus Cristo? Quem nos visita pela primeira vez, levante a mão assim. Que Deus abençoe sua vida, receba o grande abraço de Cristo Jesus, tá bom? Nós temos o costume aqui na igreja de pregar expositivamente e pregar livros inteiros da Bíblia, olha que legal. Então, nós estamos numa série chamada Vivos para a glória de Deus e a transformação do mundo. E nós estamos expondo, pregando toda a carta de 1 Pedro. E olha, meus queridos irmãos, hoje nós iremos concluir o capítulo de número 3. Dá um glória a Deus aí. Estamos vindo em todas as porções, todas as perícopes dessa maravilhosa carta. E agora iremos concluir o capítulo de número 3. Iremos pregar hoje dos versos 13 ao 22. E tem um versículo nesse texto, que ele é um dos versículos mais difíceis de pregar na Bíblia. E eu estou muito feliz de ter essa responsabilidade e essa honra aqui, de ministrar essa palavra de Jesus para nós. O apóstolo Pedro, nesses versículos, ele vai de maneira incrível, especial e precisa conseguir juntar a vida cristã e como nós devemos nos relacionar com o mundo que nos persegue e de que maneira nós devemos testemunhar do Evangelho, mesmo em meio a pessoas que nos perseguem e as dificuldades que enfrentamos. Então eu não sei vocês, né? Mas eu acredito que assim como eu, todos nós passamos algum nível de dificuldade, não é verdade? Ou eu estou pregando para anjo? Todos nós aqui, em algum nível, passamos por algum tipo de dificuldade. E a boa notícia é que a palavra de Deus nessa manhã fala diretamente ao nosso coração. Então o Espírito Santo te faz um convite. Abaixa as armas. Abaixa as armaduras. Abaixa as fortalezas. E receba da palavra de Jesus, que vai ministrar o nosso coração. Amém? Que a palavra do nosso Deus fale. Que a palavra do nosso Deus transforme as nossas vidas. Quem está comigo diz amém? 1 Pedro, capítulo de número 3, dos versos 13 até o 22, tem no boletim de culto, assim também como você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura. Diz assim, palavra de Jesus para a sua igreja nessa manhã. Ora, quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo de ameaças e nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança de vocês. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Verso 17. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal, pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca na qual corresponde a isso. Agora também salva vocês, não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que depois de ir para o céu, está à direita de Deus, ficando-lhe subordinados os anjos, potestades e poderes. Oramos mais uma vez? Senhor Jesus,
nós nesse instante primeiro te agradecemos pela sua palavra. Te agradecemos porque o Senhor criou o mundo pela sua palavra. O Senhor formou o homem e a mulher pela sua palavra. O Senhor criou e formou a igreja pela sua palavra. E ao decorrer de mais de 2000 anos de história, o que tem sustentado a igreja, mesmo nos dias mais difíceis, é a sua palavra. E Senhor, te agradecemos, porque nesta manhã não estamos diante de um jornal, de uma palestra, de qualquer outra notícia, estamos diante da santa palavra de Deus. Portanto, a nossa vida pode mudar completamente nesse instante. Assim como a terra era sem forma e vazio, que todos os corações que estão sem forma e vazio, que nessa manhã recebam da palavra de Cristo e que as nossas vidas nunca mais sejam as mesmas. Senhor, que eu não te atrapalhe nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Imagina a vida de um imigrante que se muda para um país completamente diferente. A vida desse imigrante começa sendo difícil, principalmente e não somente pela dificuldade de falar, de se comunicar, mas também pelo fato dele causar estranheza. Ele causar estranheza e ele também perceber as relações daquela nação de forma estranha. Por exemplo, quando eu estava fazendo missões na África, muitos anos atrás, eu estranhei porque algumas pessoas da tribo específica que nós estávamos servindo, os homens, para representar a amizade, andavam de dedinho junto. E representavam que eles eram muito amigos, que eles estavam numa mesma missão. Muito estranho para nós na cultura brasileira. É interessante, irmãos, que nós, quando vamos, os brasileiros, para as outras nações, nós percebemos um pouco de estranheza, porque nós brasileiros temos o sangue latino. E nossa forma, majoritariamente falando, e até generalizando, né? Nós gostamos de palavras de afirmação. Nós abraçamos, nós cumprimentamos, a gente troca ideia, a gente conversa, a gente gosta de abraçar. E a gente estranha quando nós visitamos outra nação e nós percebemos que muitas vezes as pessoas dão um oi apenas com a cabeça, assim, balançam a cabeça e está tudo bem. É muito estranho isso para nós quando vamos visitar outras nações, assim como também as pessoas quando vão visitar o Brasil. Percebe, meu Deus, mas que povo mais colado demais, que necessidade é essa de ficar se abraçando toda hora e causa estranhezas. A vida de um imigrante não é fácil. É interessante que essa ilustração que eu trouxe a vocês tem tudo a ver com o contexto das pessoas que estavam vivendo em qual o apóstolo Pedro estava escrevendo. Irmãos, para pensar um pouquinho comigo. Vamos retornar 2000 anos atrás. O apóstolo Pedro está escrevendo a cristãos que estavam vivendo como imigrantes, mesmo em sua terra natal. Como assim? Eles estavam vivendo como imigrantes porque eles receberam agora uma cidadania diferente. Eles receberam agora um atestado, eles receberam agora um selo de que agora eles não pertenciam somente à cidade dos homens, mas eles pertenciam primariamente à cidade de Deus. Logo, assim que a mensagem do Evangelho começou a alcançar as pessoas, e essas pessoas começaram a se render a Cristo, começaram a querer viver a vida cristã, eles começaram a entender que o reino deles era maior do que o reino do Império Romano. Por quê? Porque a única razão disso é porque o seu rei agora era um rei maior do que César. O seu rei era maior do que os imperadores. O seu rei era maior do que os senhores dessa terra. Agora eles tinham um rei chamado Jesus Cristo. E esse rei chamado Jesus Cristo tem seus valores. Esse rei chamado Jesus Cristo tem seus costumes, tem as suas doutrinas, tem a forma de viver diferente. Então esses cristãos, por estarem vivendo de maneira diferente ao passo de que todos viviam, eles começaram a ser perseguidos e sofrer no sofrimento da perseguição e também começaram a ser confrontados intelectualmente, ao ponto que as pessoas começavam a pedir a eles:
qual é a razão dessa esperança de vocês? É nisso que nós vamos ver nessa manhã. O apóstolo Pedro ensinando a igreja, não somente do primeiro século, mas a igreja também no dia de hoje, a como nós permanecermos fiéis a Deus, mesmo em meio a um contexto de perseguição, de sofrimento, e como nós conseguiremos testemunhar do evangelho de Jesus quando formos indagados, quando formos confrontados. Pedro escreve a sua carta a cristãos que estavam se sentindo imigrantes, mesmo em sua terra natal, porque eles foram deslocados da cidade dos homens e agora foram colocados na cidade de Deus. E agora eles faziam parte de um novo reino e agora eles tinham que viver debaixo do senhorio de Cristo. E o maior desafio, sem deixar de ser cidadãos da terra, sem deixar de ser humano, sem deixar de ser gente, sem deixar os compromissos. O chamado de Pedro não é falar para eles, vão viver nas montanhas, aluguem uma fazenda e vão viver nas montanhas longe da cidade. Não, o desafio aqui é, continuem na cidade, e mesmo em meio à cidade dos homens, agora eu vou falar para vocês, preguem, testemunhem a razão da esperança que uniu vocês, que salvou vocês. Nessa manhã o Senhor Jesus quer nos ensinar a como nós devemos encarar o sofrimento como uma bem-aventurança e nós encararmos a evangelização como um privilégio. Amém? Repete comigo, o sofrimento, uma bem-aventurança. A evangelização, um privilégio. Amém? 5 partes eu dividi aqui o nosso texto. Primeira parte, verso 13 ao 14, aos bereanos aí que gostam sempre de anotar o sermão, e me cobram quando eu falo muito rápido. Então, primeira parte do verso 13 ao 14, ainda que soframos, somos bem-aventurados. Primeira parte, verso 13 ao 14, ainda que soframos, somos bem-aventurados. Segunda parte, verso 15 ao 16, preparados para testemunhar a razão da nossa esperança. 15 ao 16, preparados para testemunhar a razão da nossa esperança. Verso 18, a nossa terceira parte, o poder do sacrifício de Cristo. Verso 18, a nossa terceira parte, o poder do sacrifício de Cristo. Nossa quarta parte, verso 19, a vitória de Cristo sobre as forças espirituais. Aleluia! Vamos falar de batalha espiritual aqui, amém? Como que Jesus destrói as obras do diabo, glória a Deus. E parte 5, verso 21 ao 22, o batismo, salvação para quem se arrepende dos seus pecados e uma missão da igreja, batizar pessoas. Amém? Quem está comigo diz amém. Parte do número 1, versículo 13 ao 14, de olho no texto comigo. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhas a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Olha que interessante, Pedro começa com uma pergunta retórica. Quem vos fará mal, se fordes zelosos para com o bem? A resposta é implícita aqui, meus irmãos. Ainda que os cristãos sofram, eles estão debaixo da proteção divina. Aí eles são bem-aventurados. Esse termo, ainda que vocês sofram, vocês são bem-aventurados, significam assim, ainda que vocês passem dificuldade, isso não é sinal de que eu não estou com vocês. Quantos de nós, quando passamos por dificuldades e sofrimentos, achamos que Deus está distante de nós? Quem além de mim acha isso? Gente, quem não passa por isso, respira. Né? Muitas vezes a gente passa por isso, a gente passa por dificuldade, a gente, meu Deus, parece que Deus está distante, né? A gente vai ler a Bíblia, parece que o céu está de bronze, né? Meu Deus do céu, que dificuldade, né? O apóstolo Pedro tá reanimando eles, falando, ô crente, eu sei que vocês estão sofrendo, eu sei que vocês estão passando dificuldade, mas eu quero dizer para vocês que isso é um indicativo de que vocês não pertencem mais a vocês mesmos. Você sabia que até a nossa forma de sofrer
é um indicativo de que nós estamos indo no caminho certo? Muitas vezes Deus usa o sofrimento para bagunçar a nossa vida e para nos trazer de volta para Ele. Isso daí é muito interessante. E no contexto deles aqui, eles não estavam sendo perseguidos porque estavam praticando mal. Eles não estavam sendo perseguidos porque eles estavam sendo truculentos. Eles não estavam sendo perseguidos porque eles não estavam pagando impostos a César. Não, meus irmãos. Eles estavam sendo perseguidos por praticarem o bem. Eles estavam sendo perseguidos por dizer que grama é verde. Eles estavam sendo perseguidos para dizer que o céu é azul. Eles estavam sendo perseguidos para dizer que a única salvação que se encontra é em Jesus Cristo. Eles estavam sendo perseguidos por causa do evangelho de Jesus. E o sofrimento na vida deles era por causa da obediência. Aqui nós já podemos passar uma rasteira no nome de Jesus com toda a graça e mansidão e temor. E dizer que, meus irmãos, uma vida com Cristo não é uma vida sem sofrimento. De que viver uma vida em obediência pode nos levar a sofrer. Isso não é um sinal de que Deus não está comigo. Mas muitas vezes o sofrimento por causa do bem pode ser um indicativo de que estamos indo no caminho correto. Vale a pena fazer o certo ainda que dê errado. Vale a pena pregar o evangelho ainda que sejamos perseguidos. O apóstolo Pedro está falando, ainda que vocês sofram, vocês são bem-aventurados. Vocês são bem-aventurados. Vocês são prósperos. Vocês são abençoados. Ainda que vocês sofram, nada disso tem poder de arrancar vocês do meu propósito eterno. E é interessante que agora não para isso. A perseguição deles, meus irmãos, não era somente uma perseguição física, era também uma perseguição intelectual. Por isso que já estamos indo para a nossa segunda parte, dos versos 15 ao 16, nós vamos ver, meus irmãos, que o apóstolo Pedro vai sinalizar que mesmo que eles sofressem por praticarem o bem, eles são bem-aventurados. Nos versos 15 ao 16, ele vai falar que eles deveriam estar preparados para testemunhar a razão da esperança. Qual é a relação disso? A relação é clara, meus irmãos, porque eles estavam sendo confrontados intelectualmente. Uma das formas que eles sofriam era de serem indagados. Eles eram confrontados. As pessoas chegavam para eles e falavam, tá, mas essa tua esperança, eu quero saber qual é o motivo dela. A razão da esperança é tipo assim, qual é a razão disso? Para que continuar? Vocês estão sofrendo. Vocês estão aí sendo perseguidos. Vocês estão aí sendo tratados como imigrantes. Vocês estão sendo tratados como alvos de, para que continuar obedecendo a Deus? Ei, para que continuar querendo viver uma vida cristã? Para que vocês estão sofrendo? Aí o apóstolo Pedro está falando, vocês devem estar preparados para testemunhar qual é a razão da esperança. De olho no texto, já estamos na segunda parte agora. Pelo contrário, santifiquem Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Verso 16, mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Pedro agora em seguida convoca os cristãos a estarem sempre prontos para dar a razão da sua esperança. A ênfase petrina, meus irmãos, agora é, estejam preparados. Preparados. E isso é muito interessante, que corrobora com aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 2, se não me fuge a memória, de que Timóteo esteja preparado em tempo e fora do tempo, pregue a palavra em tempo e fora de tempo. O apóstolo Paulo
convocava Timóteo, seu discípulo, o seu sucessor, aquele que iria continuar pastoreando a igreja de Efésio, para que ele estivesse preparado, não apenas para pregar no culto, não apenas para ir pregar quando a igreja se reunia, mas Timóteo esteja preparado para pregar em todo o tempo, esteja preparado para dar testemunho da razão da esperança. É interessante que o apóstolo Pedro vai desafiar eles. Vocês precisam articular isso. Vocês têm que trazer para fora a razão da esperança. Vocês vão ser indagados. Irmãos, seremos indagados. Vocês serão confrontados. Vocês serão confrontados, indagados. Por que vocês servem Jesus? Por que continuar servindo Jesus? Por que continuar? Olha isso, olha esse sofrimento. Olha tudo isso que vocês estão passando. Para que continuar? Satanás e seus demônios vão falar isso, porque eles sabem que esse caminho de sucumbir à desobediência por causa do sofrimento é o caminho que nos tirará da vida eterna. Nos levará a uma vida de prazer nessa terra, mas uma vida de juízo eternamente. Queridos irmãos, estejam preparados. Preparados. O que é estar preparado, meus irmãos? É estar consciente. Eu estou lúcido. Quando vir me confrontar, eu estou aqui com um argumento na mão. Eu sei falar do Evangelho. Eu sei comunicar o Evangelho. Eu sei dar a razão da minha esperança. Pastor, mas como assim? O que significa essa razão da esperança? O que significa? Ok, pastor, eu estou entendendo aqui que eu preciso estar preparado para dar razão da esperança. Mas o que é então a razão da nossa esperança? Para o apóstolo Pedro, a razão da esperança é o Evangelho. Essa é a razão da esperança. É aquilo que também Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 5, nos primeiros 4 versos, que eu venho vos lembrar do evangelho que vos preguei, de que Cristo foi crucificado, sepultado e ressuscitou ao 3º dia. A razão da esperança dos cristãos aqui do primeiro século era o evangelho de Jesus Cristo. O apóstolo Pedro está falando, estejam preparados para pregar o Evangelho, para falar da razão da esperança de vocês. Estejam preparados em tempo e fora do tempo. Irmãos, mas como se preparar para testemunhar? Como que eles deveriam se preparar? De que forma que eles deveriam? De olho no texto comigo, olha o que o texto diz, parte A do versículo 15. Pelo contrário, santifiquem Cristo como Senhor no coração. O que significa santificar Cristo no coração? Implica priorizar a vontade dele acima da minha. Significa nutrir um relacionamento profundo com Jesus, não apenas no culto de domingo, mas na segunda, na terça, na quarta, na quinta. É fazer do nosso viver diário uma vida de relacionamento com Jesus. É antes de tomar uma decisão, é buscar o conselho de Deus. E antes de tomar uma decisão, o que será que as Escrituras pensam sobre isso? O que será que o Evangelho me leva a sobre isso? Era de uma forma cristã. Eles deveriam, meus irmãos, santificar Cristo no coração. Repete comigo, apenas quem santifica Cristo no coração está preparado para testemunhar em todo o tempo. Apenas quem santifica Cristo no coração consegue testemunhar o Evangelho em todo o tempo. Consegue falar. Meus irmãos, é necessário nós santificar Cristo. É necessário Cristo ser santificado. É interessante que na oração do Pai Nosso, Jesus ensina os discípulos a orarem como? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o meu nome ou o nome de Deus? Quem? O nome de Deus. E o nome de Deus tem que ser santificado aonde? Aqui, no nosso meio. Santifica o teu nome. Percebe o apóstolo Pedro ecoando a oração de Jesus?
O apóstolo Pedro está encorajando eles a uma postura de um relacionamento pessoal com Jesus, que iria desembocar numa evangelização pública, mas tudo isso deveria ser nutrido num ambiente de oração, em que o coração deles deveria ser santificado, Deus deveria ser santificado na vida deles. Irmãos, Deus quer santificar a nossa vida. E sabe como que Deus quer santificar o nosso coração? Nos chamando para um relacionamento profundo com Ele. Nos chamando para um relacionamento diário com Ele. Santifiquem Cristo no coração de vocês. E sabe por que o apóstolo Pedro fala para esses cristãos que eles deveriam santificar a Cristo no coração? Porque o coração deles estava em guerra. Irmãos, o coração deles estava em guerra. A igreja estava nascendo aqui. A igreja era bebê. A igreja tinha acabado de nascer. A igreja ainda não tinha o seu tamanho como tem hoje. O coração deles poderia ficar dividido. O coração deles poderia, na verdade assim, eles poderiam até saber na cabeça como dar a razão da esperança. Eles poderiam saber o conteúdo intelectual de falar, qual é a razão da esperança? Porque o apóstolo Pedro viu Jesus, daí ele disse que nós temos que falar isso. Não, os discípulos de Jesus não deveriam ser robôs apenas programados para responder. O apóstolo Pedro fala que antes de dar a razão da boa esperança de vocês devem santificar a Cristo no coração. Essa verdade tem que penetrar o mais profundo da sua alma. Essa verdade não pode ser apenas uma informação na mente, tem que penetrar as mansões do coração, tem que entrar no profundo da nossa alma. Irmãos, nós podemos passar uma vida toda vindo na igreja, sentando no banco, ouvindo uma pregação, e essa mensagem apenas ficar na mente, mas o Espírito Santo de Deus está nos chamando nessa manhã para que a mensagem do Evangelho seja santificada em nosso coração, para que ela venha permear o nosso coração por completo. Você que é membro dessa igreja, não basta ser membro de uma igreja reformada, é necessário o seu coração ser reformado. É necessário o teu coração ser reformado pela palavra de Deus. É necessário o seu coração ser acessado. Não basta ouvir pregações corretas se a nossa saúde espiritual não está com o coração prostrado. Não basta, meus irmãos, nós lemos os melhores livros dessa terra se o nosso coração não respira isso, não ama isso. Nós devemos, meus irmãos, santificar Cristo no coração. E quando nós santificamos Cristo no coração, nós não nos tornamos crentes papagaio. Nós não nos tornamos crentes apenas que ficam falando porque um disse, mas não, nós falamos porque nós estamos experimentando do Evangelho de Jesus. Porque nós estamos nos relacionando profundamente com Jesus. Meus irmãos, santifiquem Cristo no coração, porque quando vocês fizerem isso, vocês vão estar preparados para dar testemunho da razão, da esperança de vocês. É interessante que o apóstolo Pedro, no verso 16, ele vai dizer de que forma isso deveria ser feito. Porque esses cristãos corriam um grande risco. Pergunta para mim, qual o risco, pastor? O risco da vaidade. O risco do orgulho. Sabe por quê? Eles poderiam assim, agora eu encontrei a mensagem da salvação. Agora eu encontrei Jesus. Agora eu vou olhar os cidadãos da cidade como inferiores. Eu vou olhar as pessoas como menores do que eu. Eita, meu Deus, eu vou andar nessa terra como se eu fosse o anjo angelical, a quarta pessoa da Trindade, que não tem como equacionar isso. Eu vou andar nessa terra como um ser superior, como alguém melhor, mais elevado, que tem, e fossem inchados, e começassem agora que eu encontrei aquele que criou o universo, eu vou lá no Sinédrio, eu vou lá nas casas de ensino dos judeus, dos rabinos, e vou falar para eles o quanto eles estão errados, eu vou falar para eles o quanto eles estão enganados, agora que eu tenho a razão. Agora que eu tenho a razão, eu vou mostrar ao mundo o quanto o mundo está errado.
Não é isso. Isso não é apologética. Isso não é evangelização. Repete comigo: a verdade sem amor é mentira. A verdade sem amor é mentira. Não é verdade. A verdade só é verdade quando é verdade em amor. Versículo de número 16. De olho no texto, não vamos sair dele. É o suficiente. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a má conduta ou a boa conduta? A boa conduta que vocês têm em Cristo. E que boa conduta é essa que vocês têm em Cristo? Parte A do verso 16. Fazendo isso com mansidão e temor. Olha que interessante, meus irmãos. O apóstolo Pedro está falando bem assim: santifiquem Cristo no coração, para estar pronto para dar a razão da esperança, mas testemunhem a razão da esperança com mansidão e amor. Fale com mansidão. Sabe o que é uma pessoa mansa? Não é uma pessoa que fala manso, mas é uma pessoa que entendeu que nada mais é dela, tudo é de Cristo. Então ela não precisa lutar, ela não precisa exigir os seus direitos, ela não precisa ficar lutando para si mesma, ela não precisa ter o senso de autojustiça mais aflorado ao ponto que leva ela ao ódio, leva ela à vingança. Uma pessoa mansa é uma pessoa que Jesus Cristo vai dizer nas bem-aventuranças que os mansos herdarão o quê? Herdarão a terra. Os mansos herdarão a terra. Qual é a relação de mansidão com herdar a terra? Porque uma pessoa mansa não é que é uma pessoa que fala fofo. Não, tem muita gente que fala fofo e é muito vaidoso. Que usa da fofurice nas palavras para esconder, né, o ódio no coração. Não é isso. Mansidão aqui, meus irmãos, é um estado de espírito, de coração. Eu vou herdar a terra. Eu não vou conquistar a terra. O manso, ele é tranquilo porque vai ser por herança isso. Eu vou ganhar por herança. Eu vou ganhar do meu pai por herança. Então eu não preciso ter razão. Eu não preciso ter a razão. Eu tenho a razão da minha esperança, que é o Evangelho. E isso me coloca de joelhos e me faz ser manso. Como nós sermos mansos em um mundo que se degladia, em um mundo que se treta, em um mundo em que as redes sociais são inflamadas, um mundo politicamente dividido, um mundo sociologicamente totalmente fragmentado, sendo mansos. E como ser manso? Entendendo, meus irmãos, que nós não precisamos conquistar a terra, nós não precisamos ganhar o mundo inteiro, nós não precisamos ser os donos da parada, nós não precisamos ser os melhores, e nós vamos alcançar as 7 esferas de influência, e nós seremos os melhores, e colocaremos todos os pagãos debaixo do nosso pé. Não, a gente não vai precisar. A gente vive entendendo de que Cristo já venceu a boa obra, de que Satanás já foi derrotado, e que no tempo certo, quando Jesus Cristo voltar, Ele vai dividir o joio do trigo. Ele vai estabelecer o reino de Deus. No reino nós não somos príncipes. No reino nós somos servos. E o rei é Jesus Cristo. E quem tem poder de estabelecer o reino não é a igreja, é o próprio rei. E ele fará isso. E enquanto isso, nós somos mansos. Somos mansos e é os mansos que vão herdar a terra. É interessante, meus irmãos, que Pedro fala de mansidão e amor. E já logo agora no versículo 18, ele vai mostrar o exemplo. Ele vai mostrar o exemplo de mansidão e amor. Olha que interessante, lê comigo o versículo 18. Vamos seguir essa linha de raciocínio. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Olha que interessante. Ele vai dizer e encorajar os cristãos em palavras que eles deveriam dar a razão da boa esperança com mansidão e temor. Agora no verso 18 ele vai mostrar o exemplo de quem é manso.
e de quem viveu nessa terra realmente temendo a Deus. E aqui nós temos, meus irmãos, o poder do sacrifício de Cristo. Aqui, meus irmãos, nós temos a boa notícia do Evangelho. Aqui nós temos a explicação da boa esperança, da razão da boa esperança dos cristãos. E a razão da esperança dos cristãos é que Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Existiu um dia nessa terra que essa notícia começou a circular por Jerusalém. A notícia de que o prometido dos profetas, as profecias do Antigo Testamento haviam se cumprido num homem de Nazaré, de que aquilo que Noé prefigurou em seu testemunho, de que aquilo que Moisés prefigurou e apontou na libertação, de que aquilo que Davi prefigurou na restauração do tabernáculo e do relacionamento dos homens com Deus, de que tudo aquilo que foi prefigurado havia agora sido completo, cumprido plenamente em Jesus Cristo. E essa notícia começou a circular em Jerusalém, começou a circular na Judéia, começou a circular na Samaria, começou a circular por todos os confins da terra, a notícia de que Deus morreu por injustos, de que o rei prometido morreu na cruz, de que o rei que viria para colocar o inimigo debaixo dos seus pés, ele fez isso, só que ele fez isso numa cruz. E é isso que aconteceu, meus irmãos. É isso que o apóstolo Pedro está falando. Essa é a razão da esperança de vocês. O sacrifício substitutivo de Cristo. O sacrifício justo, morrendo pelos injustos. Jesus fazendo por nós aquilo que nós não éramos capazes de fazer. Mas Jesus, sendo Deus, não importou ser igual a Deus, mas se transformou em homem, e homem desceu a estado de servo, e como servo morreu a morte de bandido, morte de assassino, morreu morte de cruz, para que através da sua morte, ele pudesse matar aquilo que nos matava, e pudesse através da sua morte, nos dar vida eterna. Essa era a razão da esperança, essa era a razão da esperança dos cristãos. Por isso que no verso 19, ele agora vai trabalhar uma espiritualidade do sacrifício de Cristo. Verso 19, você acompanha no texto comigo. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. Enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber 8 pessoas, foram salvas através da arca. Lembra que eu falei na introdução que aqui havia um versículo, um dos mais difíceis de pregar na Bíblia? Então, é esse daqui. Cristo desceu e pregou os espíritos em prisão. O que significa isso? Pastor, quer dizer que Jesus pregou para pessoas que já haviam morrido para que elas, depois da morte, pudessem se converter de novo? Não, não é isso. Quer dizer que Jesus voltou lá no tempo de Noé para pregar às pessoas que foram mortas pelo dilúvio, para que elas pudessem se arrepender? Também não. Sabe o que aconteceu aqui, meus irmãos? A procissão do rei por todo o universo cósmico. Depois que Cristo morreu, você acha que ele ficou parado? Depois que Cristo morreu, o que tu acha que Jesus fez? Iniciou uma procissão. Na cidade dos homens houve silêncio. E houve silêncio na cidade dos homens, onde nós chamamos de Sábado Santo, que é o interregno entre a sexta-feira da paixão e o domingo da ressurreição. Houve silêncio na cidade dos homens, mas houve barulho de guerra no mundo espiritual. Houve barulho de guerra e o Senhor desceu, mostrando a todos os poderes das trevas, de que ele venceu a morte, de que há um rei sentado no trono, de que não há uma guerra entre Satanás e Deus, de que não há uma batalha entre Satanás e seus demônios, Deus e os seus anjos,
mas ele desce em procissão, e pregar aos espíritos significa anunciar que o novo rei está no pedaço, que o novo rei desceu à terra, de que aquele que estava sentado no alto e sublime trono, não apenas viveu perfeitamente nessa terra, mas também em todo o reino espiritual, em todos os poderes da vida espiritual, do mundo espiritual, todos esses deveriam se curvar diante do rei crucificado. O novo rei estava no pedaço, e esse rei governa não apenas os homens na cidade dos homens, mas também todos os espíritos no mundo espiritual. 1 João vai dizer que foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. É isso mesmo, meus irmãos, olha que maravilhoso. Esses irmãos estavam passando por uma dificuldade, esses cristãos do primeiro século. Eles estavam sendo confrontados, sim ou não? Fisicamente e intelectualmente, lembra disso? Confrontados, qual é a razão da esperança? Me fala isso daí. E muitos deles estavam vivendo em uma sociedade muito mística, que prometia fazer feitiços, encantamentos. Até hoje não acontece isso? Pessoas vão para cartomantes, pessoas vão para mesas brancas, mesas pretas, recorrem à espiritualidade das magias negras, para tentar voodoos, para tentar fazer mal às pessoas, para fazer trabalhos espirituais contra essas pessoas. Nessa época também isso acontecia, e o apóstolo Pedro está dando um ânimo para esses cristãos. Ei, fiquem tranquilos, ainda que eles tentem invocar os demônios lá debaixo da terra, fiquem tranquilos, porque Cristo Jesus desceu e pregou aos espíritos em prisão. O novo rei, ele é rei sobre os anjos, sobre os demônios, ele é rei sobre tudo e todos. Fiquem tranquilos, praga alguma chegará à tua tenda, nenhuma praga chegará à tua tenda, nenhum encantamento chegará até a sua vida, nenhuma obra do diabo chegará à sua vida. Se você está aqui nessa manhã e pensa, eu estou sofrendo porque alguém fez mal olhado, eu estou sofrendo porque as pessoas têm inveja, eu estou sofrendo porque fizeram um trabalho de macumbaria. Ei, meus irmãos, deixa eu te dar uma boa notícia. O sangue de Jesus Cristo nessa manhã quebra todas as obras do diabo. Nenhum Satanás fica em pé quando os cristãos se dobram e colocam sobre o seu coração o sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Se nessa manhã você sente medo, se nessa manhã você se sente perseguido, se nessa manhã você se sente alvo de obras do maligno, confesse Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador, que todas as maldições espirituais serão quebradas. Não precisa fazer 7 semanas. Você não precisa fazer 7 vezes. Você não precisa pular 7 ondas. Você não precisa fazer 7 campanhas. Você não precisa nada disso. O que você precisa? Você precisa apenas reconhecer que Jesus Cristo é seu único e suficiente Salvador. Porque quando temos Cristo no coração, Satanás e seus demônios tremem. Concluímos no nosso 5º ponto. Verso 21 ao 22. Agora Pedro vai dizer sobre o batismo. Percebe a linha lógica de Pedro. No verso 13 ao 14, sofreram uma bem-aventurança. Verso 14, verso 15 e 16, estejam preparados para testemunhar. Verso 18, o poder do sacrifício de Cristo. Verso 19, a autoridade de Cristo sobre os poderes do mal. E agora verso 15, eu dou uma missão a vocês. Eu estou dando um consolo e uma missão. Isso, para a igreja, o batismo é consolo e missão. Sabe por que para a igreja de Jesus, o batismo é consolo e missão? É consolo, porque ainda que as águas do dilúvio possam trazer juízo ao mundo, para nós que estamos dentro da arca, é salvação de Deus. A qual figurando o batismo, verso de 21.
agora também vos salva, não sendo o despojamento da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à direita de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Percebe, meus irmãos? Pedro termina a sessão falando sobre o batismo. Ele faz um paralelo entre o batismo e a arca de Noé. Assim como a arca salvou Noé e sua família das águas do dilúvio, Jesus é a nossa arca, e as águas do batismo é o dilúvio que Deus usa para levar embora toda a nossa velha vida. Portanto, eu tenho duas aplicações nesse ponto. Se você não é cristão e ainda não desceu as águas do batismo, o Senhor está abrindo uma porta de salvação para você nessa manhã. Jesus está dizendo para você, como ele disse aos discípulos, Mateus 11, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Você que não foi batizado na fé protestante, você que não desceu as águas do batismo numa igreja evangélica, você que não desceu as águas do batismo e não foi batizado em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, você que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador, é dia de salvação. A igreja é a arca de Noé, meus irmãos, ela fede, tem cheio um monte de animal dentro. Percebe que dentro da arca de Noé tem mais animal do que gente, né? É isso mesmo, igreja tem mais animal do que gente. Igreja, meus irmãos, não é a vitrine dos santos, é o hospital dos pecadores. Nós estamos aqui sendo aperfeiçoados, amém? Então nós estamos aqui sendo transformados, mas é melhor estar sentindo o cheiro de cocô dentro da arca, mas ser salvo, do que ficar nadando nas águas do dilúvio e ser levado para a morte eterna. Jesus estende uma porta de salvação. Jesus está te convidando, confesse-me como seu único, suficiente Salvador. Desça as águas do batismo, viva uma vida aliançada comigo, deu de namorar comigo. Eu não quero que tu namore na igreja, eu não quero que tu namore com a minha presença. Eu não quero que você tenha um relacionamento de namoro com a igreja. Não quer dizer que você não possa namorar, tá? Nada disso. Eu e a Elisa namoramos, foi uma bênção, aleluia. Estamos casadinhos aí, aleluia. Não é ter um relacionamento informal com Jesus. Esse domingo eu vou, aquele domingo não, eu vou viver a vida. Eu agora não é meu momento de ser crente, pastor. Eu estou vindo aqui e tal, eu estou aqui para uma social, pastor. Mas ainda não é meu momento de ser crente. Nunca será o momento de nos tornarmos crentes. Sabe por quê? Porque nós não merecemos ser crente. Mas então por que nos tornamos crentes? Porque se nós não for crente, meu irmão, o que nós vamos ser? Se não há salvação fora de Jesus. Não há salvação fora de Jesus. Jesus disse em João 14, verso 6, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Eu sei que os pregadores modernos... Deixa eu tomar um pouco de água. Eu sei que os pregadores modernos falam manso. E não falam mais de inferno. Não falam mais de juízo. Não falam mais de que quando morrermos ou é céu ou é inferno. Eles não falam mais disso. Mas eu preciso te dar a verdade. Você prefere uma doce mentira ou uma verdade ainda que amarga? A verdade ainda que amarga é que nos salva. É que quando nós morrermos... ou nós estamos em Cristo, ou nós estamos com o diabo. A salvação através do batismo nos garante que nós estamos em Cristo e que estamos na arca de Noé. E ainda que possamos passar por sofrimentos nessa terra, é melhor sofrer com Cristo do que sofrer sem Cristo. Segunda aplicação que eu faço. Para você que é cristão, para você que já desceu as águas do batismo, repete comigo, o batismo é meu consolo e a minha missão. Nós devemos viver a vida lembrando de que o batismo é o nosso consolo. Toda vez que você passar por sofrimentos, todas as vezes que você passar por dificuldades, todas as vezes que você ser perseguido, você deve lembrar das águas do batismo, de que você foi salvo. Esses dias, ultimamente eu tenho
pensado e orado muito sobre isso. E eu tenho feito minhas orações falando bem assim: Senhor, eu tenho tanta coisa para te pedir, Jesus. Eu tenho tanta coisa para te falar, Pai. Eu estou precisando de tanta coisa, a nossa igreja está precisando de tanta coisa. Mas se tu não fizer nada, Senhor, eu sou grato pela salvação. Se tu não fizer nada, Jesus, eu sou grato pela salvação. Eu sou grato porque simplesmente o Senhor nos salvou. Se a missão 58, o Senhor fica com 12 pessoas, fica com 4 pessoas, não importa, Jesus. Não importa, Senhor. Não importa, Pai, não importa as barreiras, dificuldades. Se for para viver a vida inteira, Senhor, não importa a forma, o que importa, Jesus, é que nós fomos salvos. E eu te agradeço pela salvação, Senhor, porque esse é o presente mais caro que tu me deu. O Senhor me deu um filho morto. O Senhor me deu o seu filho morto numa cruz. E esse é o presente mais caro. E, Senhor Jesus, eu te peço, faça com que a minha vida responda a isso. Em nome de Jesus. Crente, o batismo é consolo para nós. De que ainda que Deus não prospere nossos negócios, ainda que nenhum cliente nós venhamos a fechar no ano de 2024, ainda que nós não venhamos a adquirir nenhuma posse nessa terra, ainda que a gente não faça a viagem dos sonhos, ainda que nada aconteça, se simplesmente nós vivermos com gratidão por sermos salvos, já é o suficiente. O presente mais caro que Deus pode nos dar não é uma casa na frente da praia, é o filho morto numa cruz. Esse é o presente mais caro. E isso deve ser caro para nós. Isso tem que mudar a nossa vida. E sabe o que isso tem que fazer? Repete comigo: o batismo, ele é consolo, mas ele é minha missão. Quantas pessoas você tem levado até Jesus esse ano? Quantas pessoas você tem evangelizado esse ano? Quantas pessoas você tem testemunhado de Jesus? Para quantas pessoas você tem pregado o evangelho? E eu te faço uma pergunta: se uma pessoa no Uber, que está te levando no Uber, te fizer uma pergunta, o que é o evangelho? Você conseguiria conduzir ela numa conversa até que ela se arrependa dos seus pecados? Você consegue conduzir? Não é o pastor, gente. Não é o pastor, não é eu. É todos nós. Nós temos a missão de conduzir as pessoas ao batismo. É claro, meus irmãos, que é na igreja que nós batizamos as pessoas. Mas é claro que são os membros da igreja que convocam, que atraem, que pregam para as pessoas a boa notícia da salvação. Cadê a evangelização? De que adianta termos apologética sem evangelização? De que adianta provarmos racionalmente que Deus existe, se nós não pregarmos o poder de Deus do evangelho, que é loucura para os homens, mas é a sabedoria de Deus? De que adianta querermos sermos tão entendidos, tão intelectualmente compreendidos acima, se nós não pregamos a mensagem do carpinteiro de Nazaré? Ei, meus irmãos, nós precisamos pregar o evangelho. Nós precisamos ter uma chama dentro de nós para pregar o evangelho. A evangelização não pode ser obra, massa de manobra de igrejas para fazer templos encherem. Não, meus irmãos, a evangelização não é um evento para fazer igreja encher, não é estratégia para fazer igreja crescer. Não, meus irmãos, batismo é a porta de entrada no reino de Deus. Precisamos querer levar pessoas a isso. Nós não podemos, quando as pessoas que não são cristãs começam a abrir o coração para nós, a gente fala: tá tudo bem, vai passar. E a gente desperdiça as oportunidades de pregar. As pessoas que não são cristãs e começam a falar para nós: ah, mas eu estou difícil, minha vida está complicada, não sei o quê. E nós nos calamos. Nós falamos: ah, vai ouvir esse podcast aqui, vai ouvir não sei o quê, vai fazer aquilo no outro. E a gente não prega, Vai ler Paul Washer, vai ler John Piper, para de indicar livro e começa a se tornar uma mensagem.
Começa a se tornar a mensagem pregada. Tem horas que as pessoas, meus irmãos, podem morrer no outro dia. E Deus trouxe elas a nós naquele momento. E nós devemos pregar o evangelho. Aí tu vai falar para ela, não, vai lá, vai no culto domingo e é na segunda. Não, prega naquele instante. No outro dia de manhã, ora por ela naquele instante. Na quarta-feira, lembra ela que ela fez uma oração contigo. Na quinta, intercede por ela e fica em silêncio. Na sexta, faz um jejum, tira o seu almoço e ora por ela. Sábado, dá um presente para ela e fala, domingo estou ainda aí te buscar para te levar na igreja. Domingo, senta do lado dela. Não senta no lugar que você mais gosta aqui na igreja. Senta do lado dela, ensina ela a orar, ensina ela a adorar, faça discípulos. Ou morra tentando, mas faça discípulos de Jesus. Amém.